Em.C. C de cidade, C de café, C de companhia, C de comunicação, C de cultura, C de conversa, C do que você quiser. Ponto C, das 5 às 8 da noite com Celina Pereira. Tempo de iniciarmos a nossa conversa, como há pouco tínhamos anunciado. Hoje temos o gosto de receber em estúdio Isabel Santa Clara, é autora do livro Enquadramentos, um livro belíssimo para uma leitura demorada e curiosa sobre muitos anos, os últimos anos, mas sobretudo com um trabalho de recolha bastante interessante e intenso das artes plásticas na região. Tem no prefácio um texto do professor Carlos Valente, que foi seu aluno e que também foi seu colega na Universidade da Madeira. A Isabel Santa Clara, também conhecida pelo seu percurso nas artes plásticas e como professora na Universidade da Madeira, justamente também para as artes. Isabel, bem-vinda. Estamos a falar de um livro que imagino tenha levado muito tempo em termos de planeamento para a edição, mas se calhar tanto tempo também para reunir e tornar o livro aquele que é, o objeto que ele é atualmente nas nossas mãos. Boa tarde, obrigada pelo convite. Olha, isto realmente estava tudo muito disperso e em termos de tempo para organizar, acabou por ser feito em tempo recorde, mas, mas porque as coisas já estavam escritas, ou seja, o que eu fiz foi compilar toda uma série de textos que já tinham sido editados ou em pequenos folhetos de exposições, ou catálogos de exposições, artigos em revistas. E depois o trabalho maior foi para já uniformizar tudo, porque estas coisas depois vão variando de normas de umas publicações para outras, portanto, normalizar em termos de editoriais ter uma lógica. E depois, claro, o grande trabalho foi de encontrar o fio condutor. Esse enquadramento. O fio condutor para agrupar as coisas, porque efetivamente eram textos dispares, eles têm efetivamente diferentes proveniências, diferentes graus de profundidade, diferentes objetivos e, portanto, mas como todos eles se debruçavam sobre a arte que tivemos a ocasião de ir acompanhando aqui na Madeira, tentei, portanto, arranjar aí fazer uns andaimes para que essa construção... Criar pontes, não é? Exato, Criar pontes. O livro chama-se muito bem Enquadramentos e essas pontes foi o grande desafio. Mas, Isabel, quando fala desses textos que já estavam escritos, eles resultaram de perspectos, de outros livros. Essa passagem toda teve que ser feita por alguém. Já foi sendo feita ao longo do tempo. Ou seja, passar para o formato digital muitos dos documentos que se calhar eram... Sim, isso eu tinha já mais ou menos agrupado no computador, porque há coisas aqui que foram escritas à mão, outras à máquina e outras no computador. E, enfim, já em discos, alguns perdidos. Alguns perdidos. Mas lá consegui reunir, penso que essa parte estava mais ou menos. E realmente a dificuldade foi criar uma lógica no agrupamento de todos estes textos. Quem leu o livro, ainda não li todo minuciosamente, mas quem olha para um índice, quem olha para o prefácio, fica logo já assim com uma ideia do que é que depois quem folheia vai ler uma parte aqui, outra parte ali, fica logo com a ideia que o livro está dividido efetivamente nessas 5 grandes partes de que fala Carlos Valente no prefácio. Exato. Essa foi a forma de começar a encaixar os textos. Encaixar os textos, exato. Quer dizer, por exemplo, um primeiro grupo incide sobre textos que se prendem com o ensino das artes, claro. Uns são especificamente sobre o ensino artístico e outros resultam
de exposições escolares, portanto, testes feitos para exposições escolares, portanto, foi um subcapítulo que eu chamei do fazer ao dar a ver, porque tem a ver, no fundo, com esse trabalho de ateliê, dentro do ateliê, que depois é mostrado cá fora, que faz parte, no fundo, da formação de pessoas das artes, que não só fazer, mas depois equacionar como dar a ver. Como dar a ver. Não é? Isabel, se calhar parava aqui um bocadinho, só para depois seguirmos para o segundo tópico e faríamos assim tópico a tópico. Este tema, o ensino possível e as suas derivas e esta necessidade de fazer ou dar a ver tem muito a ver com o percurso pessoal, depois há também o percurso artístico, mas um percurso pessoal de quem reflete à volta da necessidade do ensino artístico, do modo como ele acontece ou tem acontecido na nossa região e também dessa necessidade de quem lida com os jovens artistas, enfim, artistas em embrião, muitos deles a começarem nos primeiros passos as experimentações e dessa necessidade de começar a fazer a confrontação do seu trabalho com o público, que eu imagino como professora tenha acompanhado muitas cargas de nervos, porque é sempre uma coisa é estarmos a fazer a nossa criação no nosso espaço, onde quer que ele seja, outra coisa é assumirmos essa responsabilidade de o meu trabalho vai ser exposto e há agora aqui uma comunicação com quem o vai fruir. Como é que foi essa experiência e assim aqui para este primeiro capítulo do ensino, deste dar a ver, foram, enfim, se calhar do capítulo com mais prática, porque resultaram também de muitos anos de ensino das artes. Sim, é claro que houve muito mais exposições do que estas que aqui aparecem. Estas foram só aquelas para as quais eu escrevi textos, portanto colaborei em muitas outras, mas que não aparece aqui reflexo disso. E é óbvio que ao expor, os trabalhos ganham outra dimensão, quer dizer, vão ser vistos por outras pessoas, mas é importante que sejam vistos também pelo próprio aluno, que uma coisa é fazer no ateliê, no meio daquela confusão, não é? Daquele excesso todo, e outra coisa é ver o trabalho isolado no parede ou no plente ou no chão, ou como for, para expor conforme o trabalho, vê-lo para já valorizado, isolado, e isso eu acho que isso é extremamente importante também para a aprendizagem. E muitas vezes também em diálogo. Em diálogo com outros. Neste capítulo também tem coisas que resultam de exposições coletivas de alunos, mas também algumas que foram de exposições individuais, portanto, de alunos ou ex-alunos que já tinham alguma coerência, não é? na produção, e que justificava ver aquilo tudo junto. Muito bem, vamos percorrer e palmilhar assim de forma muito sintética. Teríamos aqui assunto, Isabel, para ficarmos, enfim, muito mais tempo a conversarmos sobre o tema, mas a ideia também é muito fazermos chegar aos nossos ouvintes o curioso que é fazermos esta passagem por diferentes aspectos da arte contemporânea na nossa região, e transitamos já para essa coisa que nos acompanha a todos, que é, desde muito jovens também, coabitarmos com trabalhos, nomeadamente as aguarelas, mas não só, de outros que nos visitando deixaram essas marcas. Exato, portanto, isso já no outro capítulo, que chamei Olhares Transversais e Diacrónicos, reuni textos que se prendem com artistas que visitaram a ilha, portanto, desde o início, temos aqui já de início do século XX, que visitaram a ilha, e, portanto, são os olhares do outro, não é? Sobre a ilha, e isso implica, portanto, também, estes aqui têm um caráter, no fundo, também mais de pesquisa de histórica, na medida em que é preciso também ir ver
ir ver, portanto, como é que eles, o que faziam antes e depois, e que marca deixaram aqui. Há alguns, portanto, como o pintor João Vaz ou a Irma Stern, que era sul-africana, de origem alemã, mas que também, ou os pintores gibraltarinhos, quando passaram aqui, também se olharam para a ilha, e portanto esta é uma dos subcapítulos, não é, dessa segunda parte, sendo que o outro tem mais a ver com reflexões sobre aquilo que foi o percurso, não é? Mais por exemplo, este Caminhos da Contemporaneidade Artística na Madeira. Portanto, foi um texto feito para um catálogo de uma exposição que foi feita a partir de Canárias, mas que reuniu toda uma série de ilhas, e não só da Macaronésia, até o outro lado do Atlântico. E portanto isso tem no fundo aí algumas síntese mais daquilo que foi a produção. E também nesse capítulo aparecem percursos mais singulares de artistas como o António Aragão ou o António Nelos e Castro. Sobre a Lourdes, não tenho. Sobre a Lourdes aqui. Achava que era, Não, eu já fiz trabalhos, mas não aparece aí porque isso não está inédito. Está inédito. Ainda vai estar. Vai ser, esse merece um caso. Esse vai merecer uma edição sozinha. É outro assunto. E portanto, a Encarnação Batista também tem. No fundo, estes percursos singulares reúnem pessoas que, entretanto já falecidas, mas sobre as quais eu tinha já escrito em material já escrito. E depois temos os olhares cúmplices e solidários. Esse aí são no fundo aqueles. São muitos textos que me pedem para fazer. Quando vão expor, não é? E começam aí, tem esses aí já coletivos, por exemplo, sobre o Celso Caires, ou sobre a Guilhermina da Luz, a Ligia Gontardo, tem a Teresa Jardim, tem o Desidério, o Sargo, tem o Bruno Curto, tem o Martim Mendes, tem a Irene Lucília, o Amândio de Sousa, enfim, uma série de gente com que me cruzei. Dei esse lado cúmplices e solidários, porque há, no fundo, aqui, embora quando se escreve, se procura uma certa isenção, uma certa distância, mas, no fundo, também é verdade que se não me interessasse escrever sobre aquilo... Também tem de haver essa cumplicidade. Dizia que estavam muito ocupadas, não era mentira. Claro. Portanto, há assim esse lado de uma certa cumplicidade que surge e pronto, este também tem aqui sobre texto também da Filipa Venâncio, de Sete Manuel de Sousa, e para fora, Paulo Sérgio, Beiju, enfim, tem muita gente aí, e no fundo, de um modo geral, são pessoas que me pedem, quer dizer, para fazer uma exposição, não quer fazer o texto. Isto mal é começar, faz-se um depois. Não, o bem foi começar ainda, deve haver para aí mais coisas para publicar. Depois este entrelaçar, Isabel? Esse entrelaçar tem a ver com questões que se prendem mais com as relações entre artes, sobretudo entre a literatura e as artes plásticas. Tem aí alguns textos, se falar de livros, são apresentações de livros que me pediram para fazer, e as outras, então, são textos entre imagens e palavras. Esses sim são mais ligados a uma perspectiva interartes. Por exemplo, este sobre as gravuras do Francisco Franco para o Descaminho do Cabral Nascimento, que fiz com a Ana Margarida Falcão. Saudosa memória, não é? A tal ausente, sempre presente, que já não me lembro se é uma frase sua, se é uma frase do
do Carlos Valente. Pois, Mas é fixei isto de... Aparece. Aparece. Coisas sobre o António Bausch, sobre o qual trabalhei bastante, porque também já tinha feito várias comunicações sobre o trabalho dele, e depois ele pediu-me para fazer a curadoria da exposição que foi feita no Mudas. Portanto, aí também tem isso. E terminei esse capítulo com reflexões sobre os livros de artistas, os modos de ser livre, e a biblioteca por criação é sobre os livros de artistas, e enfim, depois eu livro em campo expandido, quer dizer, o que é que acontece aos livros quando, E o que é quando que saem acontece? do formato habitual. E o que é que acontece? Acontecem coisas fantásticas, mas só vende. Aí só vende. Aí na rádio Fica difícil. Mas... Porque é sempre muito curioso perceber... Porque são livros que se transformam em objetos, objetos, não é? Objetos plásticos que... e há muitas... pronto, isso realmente só vendo. E esta é uma biblioteca por criar. Pega nesse tema, mas... vai incidir apenas sobre livros de artista produzidos por artistas de cá. E, portanto, aí é no fundo, por isso chamei uma biblioteca por criar, porque realmente são coisas difíceis de encontrar, e que seria simpático poder ir a um sítio onde se pudesse ver pelo menos um exemplar, pelo menos alguma coisa sobre os artistas. E às vezes são coisas difíceis, que não cabem numa prateleira normal de uma biblioteca, não é? São objetos que transcendem o formato habitual, porque no fundo o livro, esses livros de artista não seguem os padrões normais. Os padrões normais. Portanto, podem retirar apenas a sequencialidade, a narratividade, e depois aplicar isso a formas tridimensionais. E aí, pronto, já complica. Como é que se arruma? Trata de ser uma biblioteca especial. É uma biblioteca muito especial, que está... Pronto, que eu sonhei na minha cabeça, mas que... Não é? Uma pessoa dizia, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Alguém vai começar temos a aqui uma obra, coisas. Temos aqui uma obra, outras poderão surgir, nomeadamente essas. Pois. E depois há este entrever-se, Isabel, que é sempre um papel difícil, mas que acima de tudo também é um papel com a coragem inerente, mas também de se dar a ver a partir de uma leitura própria. Exato, sim. Este realmente incide sobre o meu próprio trabalho enquanto artista plástica, e, portanto, é um caso difícil, né? Eu desisti muito, mas pronto, eu tinha até, para estas exposições todas, a exposição com pintura toda, os espaços em volta, ou atrás do vento, ou a lunar, etc., para tudo isto eu tinha pequenos textos elaborados. Portanto, achei que fazia sentido juntar aqui, até porque, pronto, estamos assim a falar disto, ninguém vai falar. Não, se calhar alguém teria de fazer esta base. É que realmente eu acho que a ideia de juntar tudo isto é sobretudo essa de facilitar a vida. Quem quiser saber alguma coisa sobre o que aqui se passa, e não ter que andar, como eu andei, a catar folheto aqui, outra lá, até porque é muito difícil encontrar essas coisas todas reunidas num sítio só, de maneira que... Este é um livro importantíssimo nesse aspecto, para o estudo das artes. Eu espero que sirva para alguma coisa. Eu até fiz com essa intenção. Estas sinapses finais... E sinapses, foi o nome que eu dei. Ou conclusão, porque achei que conclusão era demasiado conclusivo, como título. E chamei-lhe sinapses porquê? Porque, no fundo, são as ligações que nós fazemos. Eu fiz determinadas ligações entre estes textos, não é? E arrumei de uma determinada maneira. O leitor poderá querer agrupá-los de outra, de maneira a criar as suas próprias ligações, não é? As suas próprias sinapses. E depois pus aqui também algumas hipóteses que me tinham surgido da organização, e que acabei por não
não seguir porque ia complicar um bocado. Mas ponho aqui algumas listagens, no fundo, de textos que falam de paisagem de território e, portanto, embora eles apareçam em capítulos distintos aqui, alguém que queira ver o que é a sobre paisagem pode ter aqui uma série de referências. Tem aqui, no fundo, uma listagem que lhe permite perceber isso também em relação a outro desses temas que são um bocado transversais aqui, que são aqueles que entram mais na interdisciplinaridade e nos problemas interarte. Também faço aí essa listagem, porque uns aparecem num capítulo, outros aparecem em outro. E pronto, e assim deixo como termino dizendo que acaba o leitor como tudo isto à sua maneira. Não é seguindo as suas próprias sinapses e levar mais longe o estudo e a análise crítica do passado recente, não é? Quer dizer, isto agora, ora, trabalhinho para o leitor, trabalhinho para o leitor. E trabalhinho sobretudo, Isabel, ficávamos aqui muito mais tempo, como há pouco dizia, é muito pouco tempo para conversarmos sobre um livro tão importante, mas ficou este apanhado e esta divulgação para uma obra que será sempre referência e a partir de agora facilita desde logo o início de inúmeros trabalhos de investigação. Agradecer muito a presença, nem vou demorar-me com excertos do livro, porque, enfim, seria preciso fazer muitas dessas leituras. Falarmos, falarmos dos apoios, da edição. Exato. Sim, e de apoios teve um apoio fundamental que foi, digamos, foi aquele empurrão para fazer isto, que foi do Martinho Mendes, que passava a vida a me dizer, mas já escreveu tanto, porque é que não juntou isso tudo? E pronto, ele fui insistindo um bocado. Entretanto, tive, portanto, uma boa recepção em relação a este projeto da parte da Câmara Municipal da Funchal, que apoiou e, portanto, até fez a divulgação na Feira do Livro, e também, claro, da imprensa académica, que foi quem editou e tem à venda ali na sua loja ali da Gaudiano. Isabel, ficou muita coisa assim, epá, isto não cabe aqui, olha, não é bem a hora para falar sobre isto, se calhar isto fica para uma próxima oportunidade. Ficou. Pronto, ficou muita coisa. Fica sempre assunto. Há pouco falávamos da Lourdes de Castro e fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Mas isso... Isso vai demorar. Isso não depende, não depende de mim. Não vai depender. Eu fiz sobre ela apenas uma comunicação no Mudas, num encontro que houve nos encontros do Congresso de Arte Contemporânea. E, portanto, agora, esta obra é uma obra que... Mas ainda está inédita. Ela é uma obra recentíssima, acabou de ser apresentada na Feira do Livro, por isso vamos centrar-nos nela e dizer então aos ouvintes, agora que estamos mesmo no final, que Enquadramentos é o livro de Isabel Santa Clara, que nos relata e que nos fala e que nos dá conta da história da arte recente na nossa região, com diferentes abordagens, diferentes perspectivas, numa leitura que se faz de forma muito prazerosa para todos aqueles que tenham curiosidade e que, enfim, depois de tanto escrito, realmente é um livro para ter em casa e para ir saboreando de quando aí vês. Fica também essa nota, o livro já está à venda nos escaparates normais. Claro que será motivo de atenção, particularmente por todos aqueles que estão mais relacionados com a literatura, com as artes, mas eventualmente também um livro obrigatório para todos nós conhecermos minimamente o que se faz em termos de artes plásticas na região. Isabel, muito obrigada pela presença na rádio e, enfim, continuamos a aguardar agora novos desenvolvimentos, mas para já, como é que é com este livro? Ainda novas apresentações, novas saídas? Para já não? Não tenho nada previsto, mas provavelmente ele vai continuar a manter-se vivo, porque ainda é tão bebé, ele vai continuar a manter-se vivo por aí e vai ser alvo de muitas abordagens, por certo. Obrigada, Isabel. Até uma próxima oportunidade. Os fins de tarde da 88.8 têm ponto C, ser cidade.